pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do livro Suicidas, do Rafael Montes. Esse livro aqui é um livro que eu não sei nem por onde começar a falar dele, mas eu já começo falando assim, logo de cara, que é um livro para quem tem estômago forte, tá? E que eu não recomendaria assim para uma pessoa com um psicológico fraco. Ele é um livro bem pesado em várias partes. Como sempre faço, vou começar fazendo a resenha dele e no final de tudo eu vou dizer o que eu achei durante a leitura e tudo mais, em minha opinião, tá bom? Então bora pra resenha. Esse livro aqui, ele vai, obviamente, né, como diz o título, ele vai contar a história de 9 suicidas. São 9 adolescentes que decidiram que iam jogar roleta russa, que eles iam se suicidar. É um livro que ele conta muito detalhadamente tudo. No início você começa, ele é um livro meio confuso, 3 planos ele passa. Então ele vai contar pelo ponto de vista do Alessandro, pelo diário do Alessandro, ele vai contar pela reunião das mães dos suicidas e ele vai contar pelo livro encontrado no local do suicídio. Então, por esses pontos que você vai se situar como tudo ocorreu e como tudo assim, o que levou para tudo acontecer com cada pessoa, tá? Então assim, quem vai narrar, na verdade, tudo pra gente vai ser o Alessandro, que é um dos suicidas, e ele vai contar, ele tem o sonho assim de ser escritor, de ser um escritor super famoso e de lançar um livro. Então ele vai escrevendo no diário dele, ele vai contando o dia a dia dele, ele vai contando absolutamente tudo, gente. Ele detalha tudo mesmo que acontece. Vai acontecendo várias coisas na vida dele e ele decide que ele quer se matar. E ele decide isso junto com um amigo dele, o Zeke, tá? É o melhor amigo dele. Na verdade, assim, que dá a ideia, né, inicial e tudo mais. E o Zeke é que tem essa arma. Só que o Zeke, ele tem, assim, tudo na vida. Ele é o garoto rico, totalmente milionário, que tem todas as mulheres aos pés dele, que consegue todas que ele quer, que tem tudo do bom e do melhor, que tem, tipo, muito dinheiro. O Zeke e o Alessandro, eles são melhores amigos e eles decidem jogar roleta russa. E aí o Zeke, ele vai convidando pessoas para essa roleta russa. E o livro, ele vai mostrando, né, o Alessandro, ele vai contando e tal, e conforme vai se passando, ele vai mostrando como cada pessoa foi convidada para roleta russa. Então, um capítulo é o Alessandro contando do diário dele, um capítulo é o interrogatório das mães, não certamente um interrogatório, mas uma reunião informal das mães, um ano após o suicídio coletivo, né? E um capítulo é o livro, né? Que seria publicado, na intenção de ser publicado, encontrado no local do crime. Os adolescentes que participam da roleta russa são Alessandro, Zeke, o Daniel, a Ritinha, o Noel, o Lucas, a Maria João, a Valéria e o Otto. O Otto, na verdade, ele acaba assim, entrando nessa roda meio que sem querer. Ele não quer morrer, na verdade, então ele acaba entrando meio que sem querer nessa roda. Mas dos outros, todos querem se matar, então todos estão lá justamente com o objetivo de realmente se suicidarem. Então eles vão planejando tudo certinho. O Zeke acaba infelizmente perdendo os pais num acidente de carro, e aí é onde ele
começa com essa ideia e ele começa a convidar as pessoas que nem era pra ele ter convidado, e até que chega o dia deles se matarem. Então eles combinam de ir na Cirilis House, eu não sei se é assim que fala, mas eles combinam de ir lá, que é uma casa da família do Zack, que é assim, é uma mansão zona que tipo fica muito distante de quando assim ele era criança. Então eles decidem ir lá, eles compram muita droga, muita bebida, eles se acabam de beber, de se drogar, eles ficam totalmente muito loucos e eles vão pra lá. E aí o Zack, ele leva a arma que era do pai dele e leva 9 balas, uma exatamente pra cada um. E aí ele fala que na roleta russa, geralmente, né, quem conhece esse jogo, a roleta russa é quando você pega a arma, coloca uma bala, atira e aí, né, sai uma bala só que geralmente é uma pessoa só que morre. Mas nessa roleta russa vai morrer todos. Então coloca uma bala, atira, morre. E aí tem que pôr outra bala e vai indo um por um até que todos estejam mortos. Então aí chega lá no dia e tal, e aí o Zack chega no Lucas, que era assim, um menino super depressivo, super gótico, totalmente estranho, e ele encarrega o Lucas de esconder a chave do porão da casa, dá um fim nela, dá um total sumiço, e pra ninguém saber aonde estava caso alguém desistisse, porque a partir do momento que entrava ali, não era pra sair, não era pra desistir, não era pra acontecer nada, era pra ficar e pronto. A partir do momento que entrou ali, já era pra se considerar morto. Por quê? Duas coisas. Uma, se desistisse de morrer, ia ter um BO muito grande com a polícia, até explicar todos os corpos, até explicar todo o sangue e tudo mais. Duas, porque ia ter que conviver com aquela culpa pro resto da vida. Então, assim, você, a partir do momento que decidiu aquilo, decidiu entrar na roleta russa, você tinha que fazer, você se tornou obrigado a fazer. Então, o Zack deixou isso bem claro. Então, ele mandou o Lucas se livrar da chave e o único que viu aonde o Lucas se livrou da chave foi o Alessandro. Ninguém mais viu, nem o próprio Zack. Então, aí, gente, começa a matança, né? Vamos dizer assim. E cada capítulo, o Alessandro que vai narrar, porque ele leva um caderno com ele nessa viagem, né, que eles vão fazer até a Cirilis House. Então ele leva o caderno dele e ele diz que para uma pessoa se tornar famosa, para um escritor se formar famoso, ser a cartada final dele, ele tem que estar morto. Então ele leva o caderno e ele não toma nenhum gole de bebida, ele não usa nenhum tipo de droga, porque ele quer estar totalmente são, totalmente sóbrio para escrever cada detalhe, cada ato, tudo no livro dele. Então ele é o único sóbrio de todos ali e ele detalha tudo no livro dele, porque a intenção dele é que quando todos estiverem mortos lá e a polícia chegar, o que tenha sobrado é o livro, contando tudo o que aconteceu naquele porão até eles chegarem lá e aí o livro ser publicado. Então ele vai contando tudo, desde chegar lá até começar tudo, quem é a primeira pessoa que começa, quem é a primeira pessoa que morre, quem é a segunda, quem é a terceira. E, gente, não vão apenas acontecendo mortes, porque entre essas mortes que vão acontecendo intrigas, vão acontecendo desejos e vão caindo máscaras. Então, entre essas mortes, vão revelando muitas verdades de pessoas que se consideravam melhores amigos. E é nessas partes que começam que eu digo que é pra quem tem estômago forte e pra quem, assim, vai entender isso como, assim, um livro e não vai ficar focando nisso depois, porque são
frases e são coisas assim, são frases extremamente detalhadas, extremamente reais, a forma que é escrita. Então, são detalhados perfeitamente os assassinatos, porque sim, acontecem assassinatos ao invés de suicídios, e são detalhados perfeitamente os suicídios, e além disso acontecem também necrofilias. Porque, pensa, estão meninos e meninas lá no porão e eles vão morrer, é o último dia da vida deles, o último momento, e acontece sim necrofilia e assassinatos em seguida e mortes. E assim, gente, é um livro pesadíssimo, só que ao mesmo tempo que ele é pesado, ele tem assim uma trama perfeita, porque você vai lendo e você vê assim que tem toda uma genialidade por trás. Tem um personagem nesse meio, que você vai querer pegar ele e você vai querer assim esfolar vivo. Vários, na verdade, mas tem um específico que você vai querer esfolar vivo. E assim, ele vai ter o que ele merece no final das contas. Mas você vai ver assim que no final ele não era o maior FDP, vamos dizer assim, né, pra não ter que xingar abertamente. Ele não era o maior, assim, cuzão de todos. Então você vê como o ser humano consegue se superar quando ele quer. E é uma história, gente, que ela te pega, sabe? Você passa, assim, o tempo todo pensando que é algo, pensando que é uma pessoa culpada de uma coisa, e quando você chega no final é outra, totalmente diferente. E o Rafael, eu percebi também que ele usa o Alessandro, de certa forma, pra demonstrar a sua raiva por não ter conseguido editoras para publicar o seu livro. Então ele usa isso no Alessandro. Então, assim, gente, do livro em si, eu acho melhor parar por aqui, porque eu não quero dar spoiler pra vocês e não quero também assustar, porque assim, eu disse que é assim muito pesado, tem que ter estômago forte, porém é um livro excelente. Assim, foi um livro que eu não li, eu engoli, eu devorei, eu comi ele com os olhos. Ele é perfeito, ele é perfeito. Se você quer um livro assim pra você pegar e assim devorar, é esse, porque ele tem 400 e poucas páginas e eu li assim, eu li muito rápido, muito. Parecia que ele tinha 100, porque eu li ele muito rápido mesmo. Porque é uma leitura que te prende, que te segura mesmo, porque você quer saber a todo instante quem vai ser o próximo a morrer, o porquê que aconteceu tal coisa, quem matou quem, sabe? É um livro que te segura. Outra coisa que eu tenho pra dizer sobre esse livro, foi o meu primeiro contato com o Rafael Montes, e eu vi muita gente, eu já tinha visto falar sobre ele, eu já tinha visto assim algumas resenhas antes de pegar pra ver, e eu vi muita gente falando que pegar um livro do Rafael Montes nas mãos, se você apertasse ele, caía, escorria sangue. E isso é muito real, porque assim, tudo de ruim que existe nesse mundo, ele pega e despeja num livro só. Só que ele consegue fazer isso de forma genial, ele consegue colocar em caixes perfeitos em cada parte, que você vai assim, juntando as peças e vendo que faz total sentido pra trama, sabe? Faz total sentido pra história. Eu achei ele um autor totalmente assim, foda. Sério, eu amei a escrita dele. Então, gente, eu acho assim, que já deu pra perceber que eu indico totalmente esse livro. Como eu disse, não é pra pessoas com psicológico fraco, por abordar muitos temas pesados, muitas cenas pesadas. Ele comenta de um jeito, ele detalha de um jeito que faz você parecer que tá ali, sabe? Que você tá ali no porão, vendo tudo que tá acontecendo. Mas é livro assim que é bom, sabe? Que te prende, que te pega e que você vai lendo sem parar. Então, por isso, eu recomendo você ler esse livro, mesmo com uma temática pesada. Então,
Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que deem uma chance para esse livro também, igual eu dei. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. Me siga no Instagram, @laviniaferrarese. Um super beijo e até a próxima resenha.